Bom, para a gente terminar então esse tour geral aqui pela orientação a objeto do Dart, eu queria falar nesse vídeo sobre duas coisas. A primeira delas é a chamada setAgord. A expressão fat arrow ou shorthand, ou ainda expressão lambda, é representada pelo token, ok? Então são dois caracteres, mas eles estão ali escritos juntos, então por isso que a gente fala que ele representa um token, bom? É um símbolo, os dois juntos representam esse token. A seta gorda, ela representa uma maneira mais prática para escrever funções ou métodos que possuem apenas uma única instrução. A sintaxe geral do fat arrow é o seguinte: então você tem, como a gente está falando de função ou de método, né? Ele começa com return type, ou seja, o tipo do retorno, pode ser void, pode ser string, pode ser inteiro, enfim, né? O nome da função, tá? Os parâmetros, se acaso a função tiver ou não, mas os parênteses eles precisam ter, ok? E aí depois vem a fat arrow, e daí o cálculo que é feito, tá certo? Mas vamos ver como é que tudo isso funciona no Dartpad. Então, o que foi dito é que ele é uma maneira de escrever funções, né, que tenham uma única instrução de uma forma mais curta, mais concisa. Então, olha só, aqui eu tenho esse método aqui, o getPlaca, ok? Eu vou usar aqui o exemplo dos carros que a gente vinha trabalhando, né, na aula anterior, quando nós falamos sobre orientação a objeto e herança. E aqui eu vou construir uma versão mais curta dela, usando o fat arrow. Então, todas as vezes em que nós formos utilizar a seta gorda, a fat arrow, eu vou ter que fazer duas alterações. A primeira delas é a retirada do return. Esse aqui, já saiu fora. A segunda coisa é a retirada do abre e fecha chaves. Retirei tudo. Bom, então, aqui se você notar, ele já está... Apareceu aqui a mensagem de... várias mensagens de erro. Então, para consertar isso aqui, o que a gente vai colocar? Igual, maior. Então vejam, agora eu tenho uma versão mais curta do getPlaca. O printPlaca, que está aqui, também é outro candidato a fazer isso, porque veja, é uma função ou um método, enfim, ok? E só tem uma única instrução, que é o printPlaca. Como eu disse para vocês, normalmente para que nós possamos usar a seta gorda, nós temos que fazer duas alterações na função ou no método. O primeiro deles é retirar o return. Aqui eu não tenho return, até porque esse método aqui ele é void. Então falta o que? Falta retirar o abre e fecha chaves. Então já tirei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir a nossa seta gorda. Tá lá. Vou testar o código, vou apertar Run. Prontinho, nosso código continua funcionando e veja, tá certo? Agora a gente tem uma versão dos métodos getPlaca e printPlaca mais concisos, mais curtos, porém com a mesma funcionalidade graças à utilização do operador fat arrow. Algumas das melhores razões para se usar a programação orientada a objetos são suas técnicas que ajudam a manter o nosso código limpo e que também evitam que duas partes do software façam a mesma coisa. Evitar a repetição de código é conhecido pela sigla DRY, que significa Don't Repeat Yourself, algo como não se repita. Para facilitar essa técnica, nós temos à nossa disposição o Mixin, que é um recurso existente em linguagens de programação, entre elas a linguagem Dart, que pode ajudá-lo a reutilizar o código entre as classes, pois permite que sejam adicionados recursos específicos às classes. Para tornar as coisas mais claras, vamos a um exemplo. Imagine que temos duas classes de animal, cada uma com seu próprio conjunto de comportamentos, a saber, crocodilo e jacaré. Nossos animais terão algumas ações específicas que eles podem executar. São elas: nadar, morder, rastejar e caçar. Agora, veja que
o comportamento caçar, o método, ele é composto, tá certo, pelas ações anteriores. Então, caçar depende de nadar, rastejar e morder. A solução mais óbvia seria apenas implementar diretamente os métodos para cada classe, conforme necessário. Mas vamos ver como é que tudo isso fica no Dartpad. E seria uma primeira versão das nossas classes, jacaré e crocodilo. Como a gente buscou a solução mais rápida possível, mais direta possível, nós implementamos uma classe jacaré e uma classe crocodilo e não levamos em conta que essas duas classes elas têm coisas em comum. Então, por isso o nosso código ficou repetido. Okay? Então, se você olhar os métodos nadar, morder e rastejar das duas classes, elas têm exatamente o mesmo código. Isso aqui não é nem um pouco reutilizável, porque se os métodos nadar, morder e rastejar são exatamente iguais, veja que se eu fizer alguma alteração nesse método, eu vou ter que alterar o outro. Então, se por acaso eu tiver que mudar o método morder de jacaré, e crocodilo faz exatamente a mesma coisa, então eu tenho que alterar o código duas vezes. Então isso não é eficiente, ok? Lembra que a gente tem que evitar o máximo possível a repetição do código, ou seja, a gente tem que seguir o princípio dry. Então vamos ver então agora uma segunda versão um pouco melhor do que essa. Bom, obviamente queremos encontrar uma estrutura mais eficiente. E a gente viu que do jeito que está ali não é tão eficiente assim, ok? Então a gente vai precisar fazer o quê? Refatorar esse código. Então essa versão aqui, apesar de termos usado orientação a objeto, a gente vai ver que os métodos se repetem e que a única diferença é essa linha aqui, essa instrução. Então quer dizer que dentro da classe jacaré, o método caçar, ele faz uma impressão aqui, que aparece o nome da classe, olha só, jacaré, e aqui embaixo ele faz um print come peixes. E aqui embaixo, olha só, na classe crocodilo eu tenho print crocodilo, que é o nome da classe, e aqui embaixo eu tenho um print come zebra. Então, tá, peixe e zebra talvez sejam as presas, né, o alimento desses animais. E aqui a gente tem o nome da classe. Então, como é que eu poderia fazer para reaproveitar o máximo possível do código? Bom, eu posso criar uma superclasse chamada réptil e as classes crocodilo e jacaré vão herdar os atributos e os métodos dessa classe. Tá aqui então. Essa aqui seria a nossa nova versão agora do código. Então, a versão 2. Então aqui, criamos uma classe réptil, ok? Essa classe réptil tem os métodos morder, nadar, rastejar e caçar. O método caçar recebe um parâmetro do tipo string, que é a presa, que é o que aparece aqui, ó. Então aquela mensagem que apareceu, come zebra, come peixe e tal, então fica aqui. Ok? E até é interessante porque se a presa for diferente, ele vai aparecer conforme você informar. Ok? E o nome da classe ele vai ser impresso através disso daqui. Ok? Esse código aqui, o dólar vai transformar em string. Então this.runtimeType vai pegar o tipo da classe. Que no caso vão ser as classes que estendem réptil, que é o que você criou aqui, ó, tá vendo? Classe jacaré e classe crocodilo. Então aqui eu tenho uma função main para a gente poder fazer o teste. Eu vou deixar o jacaré por enquanto aqui como comentado, só para a gente ver o resultado. Então olha só, eu tenho um crocodilo, ok? Então a classe crocodilo caçar. Então quando ele chamou isso aqui, o que ele fez? O método caçar, ele chama o método nadar, que faz esse print aqui, nadando, ok? Depois, o método tem nadar, rastejar. Rastejar imprime a mensagem rastejando. Terceira coisa que tem aqui, aliás, a quarta, porque eu pulei a primeira, mas já nós vamos falar sobre ele. Nós temos o morder, tá aqui, nhaque.
A primeira, veja, que é a impressão do tipo da classe em tempo de execução, que é o crocodilo, que aparece aqui no começo. E a última coisa que ele fez é comeu presa, que no caso era a zebra que nós havíamos passado como parâmetro. Então, se eu trocar isso daqui, né, tirar o comentário, agora a gente vai ver a classe jacaré também em funcionamento. Então tá aqui. Então, jacaré, né, que é essa instrução aqui, é o que faz. Nadando, que é o resultado da instrução nadar. Rastejar, né, que é o rastejando, que aparece na tela. Morder, que é o nhaque. E por último, comeu presa. Então, se eu trocar aqui, só para a gente testar, ao invés de comeu presa, a gente pode, sei lá, colocar comeu boi. Então, ele vai funcionar também. Tá aqui, comeu boi. Okay? Vamos imaginar que agora nós precisamos criar uma classe que tenha os métodos nadar, morder e alimentar, chamada de peixe. Como o peixe ele tem o método alimentar, que é próprio dele, não há como, por exemplo, eu estender a classe réptil, porque ela tem o método morder dentro dela, ela tem o método caçar, ok? Então não faz sentido, ok, estender a classe réptil. Agora, é aí que entra na jogada o mixing. Os mixings, eles são muito úteis quando queremos compartilhar um comportamento entre várias classes que não compartilham a mesma hierarquia de classes. Ou ainda, os mixings podem ser úteis quando não faz sentido implementar um comportamento em uma superclasse. Vamos ver então essa ideia agora no Dartpad. Usando os mixings, a gente pode dividir os métodos gerais, né, aqueles que vão ser utilizados em várias classes, em componentes menores. Então eu não preciso ter uma classe que possua esse método para poder herdar, ok? Esses métodos menores eles vão ser justamente mais reutilizáveis, porque você vai poder adicionar qualquer classe sempre que for necessário. Então veja aqui, ó, os métodos nadar, morder e rastejar, agora eles foram transformados em mixings. E agora quer dizer que se eu quiser criar uma classe, eu posso acrescentar esse método, esse mixing dentro dessa classe, sem precisar recorrer à herança, ok? Então, você só precisa usar o tipo mixing aqui para armazenar os nossos métodos, tá vendo? Então, esse aqui dentro é um método, tá? E sempre que você quiser acrescentar um mixing a uma classe, você usa a palavra with. Então quer dizer que a classe réptil, que está aqui, que eu estou criando, ela está sendo composta por 3 métodos que vêm do mixing. Ou seja, nadar, morder e rastejar, que estão definidos aqui. A classe crocodilo ela estende réptil, ou seja, ela tem os 3 métodos que vieram do mixing mais o método caçar, que está aqui. A classe jacaré é exatamente igual à classe réptil. Então ela tem nadar, morder, rastejar e caçar. Já a classe peixe, veja, ela está aqui definida. E aí eu só tenho 2 métodos para ela. Nadar, morder e alimentar. Então veja, com isso daqui eu compartilhei o mesmo código desses 2 métodos aqui, certo? Sem precisar herança. Então 3 classes, né? A classe geral aqui, o réptil, ela tem, e por conseguinte crocodilo e jacaré tem também, e peixe também possui esses 2 métodos, tá certo? Então quer dizer que ao contrário de você usar o extends, que amarra você em uma única classe, igual aqui, né? Classe crocodilo extends réptil, você só pode fazer isso para uma classe. Você pode ter mais de um mixing. Tá aqui o exemplo, né? O réptil, por exemplo, ele tem 3 mixings. O peixe, ele tem 2 mixings. Okay? Eu queria mostrar para vocês uma forma que a gente pode fazer
para conseguir, por exemplo, dividir, né, ou compartilhar esse método caçar. Mas olha só, vê que aqui na frente tem a palavra onRapture. Então, o que significa isso? Bom, nesse caso que eu estou fazendo aqui, uma forma de permitir que somente a classe Rapture e todos aqueles que herdam dessa classe possam receber o método caçar. E uma coisa interessante é que o método caçar, né, o void, a função caçar que tem aqui dentro, veja que ela tem nadar, rastejar e morder. E esses aqui são métodos, né, que pertencem à classe Rapture aqui embaixo, tá vendo? Então eu defini aqui um mix em nadar, um mix em morder, um mix em rastejar, né? E aqui, olha, né, eu criei a classe abstrata, porque ela é uma classe abstrata, porque, né, ela não vai ter implementação, eu não vou criar nenhum objeto diretamente dela. Mas voltando aqui então quer dizer que Rapture ele tem nadar, rastejar e morder, tá certo? Só que aqui em cima, veja que nesse mix em caçar, porque eu coloquei a palavra on na frente, ele permite que eu acesse todos os métodos que foram definidos nele aqui, né? Nadar, rastejar e morder. Tá certo? Então quer dizer que eu consigo compartilhar os métodos da classe Rapture com o mix em caçar, mas o mix em caçar fica disponível só para Rapture, ok? E uma coisa interessante é o seguinte, quando eu criar uma classe que estende Rapture, como é o caso aqui de crocodilo, olha só, posso acrescentar o caçar ou não. Tá vendo? Lembra que a gente fazia isso aqui, né? Quando a gente coloca o with, a gente está acrescentando na classe o mixing. Então, esse with aqui, caçar, significa que crocodilo estende Rapture, mas ele acrescenta o caçar também. Então, se eu não colocar, né, o método caçar aqui na frente, aqui tem um exemplo, a classe jacaré. Então ela estende Rapture também, assim como a classe crocodilo, tá? Mas só que ele não tem um método caçar dentro dele. Isso é interessante porque é uma espécie de herança, digamos assim, né? Que você pode escolher receber ou não. Só que você tem que fazer isso de forma explícita. Então veja, crocodilo, né, que estende a classe Rapture, ele afirma, olha, eu quero receber o caçar como herança. Agora o Rapture, como ele não fala nada aqui, ó, ele não tem um método caçar dentro dele. Então se eu executar o código como está, vejam, deu certo, né, porque o método caçar de crocodilo, né, eu passei como parâmetro a palavra zebras, então, né, crocodilo nadando, rastejando, nhaque, come zebras, então ele fez isso aqui. E peixe, né, ele executou o método alimentar, que foi o que ele criou aqui, ó. Beleza? Veja que alimentar, ó, ele é só de peixe. Agora, se eu tentar, eu vou tirar esse comentário aqui da frente, ó. Se eu tentar executar aquele código lá, até tinha marcado ali o comentário de erro, veja que o código parou de funcionar, né? E por que ele parou de funcionar? Tá aqui, ó. O método caçar não foi definido para a classe jacaré. Então, por mais que aqui no início, né, caçar esteja disponível só para Rapture, ok? Se eu não acrescentar aqui, né, com with na frente do jacaré, o código não vai funcionar.